Recentemente saiu uma notícia no site da B3 indicando que você já poderá, em breve, investir em BDRs, ou seja, aqueles recibos brasileiros de ativos no exterior, BDRs de ETFs de renda fixa internacional. E quando nós observamos quais são estes BDRs aqui, você observa que são todos de títulos públicos americanos de diversos prazos de maturação. Então, neste vídeo aqui, eu vou explicar para você o que você está fazendo quando você compra um BDR desse aqui, ou se você vai no exterior e compra diretamente um ETF de títulos públicos americanos. Qual é o risco que você está exposto e qual é o potencial de retorno que você tem. Se você se interessa por isso e como que você vai estruturar uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável, meu nome é Otávio Paranhos e eu respondo várias perguntas sobre isso lá no meu Instagram, otavio.paranhos, e também agora pelo YouTube. Então, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo. Tenho que trazer para você inicialmente um panorama econômico, certo? Econômico, e depois eu vou mostrar para você sobre a parte dos ativos propriamente dito, dos títulos de renda fixa do Tesouro Americano que você estaria comprando. O que está acontecendo? Quando nós observamos desde 1950 a evolução do desemprego nos Estados Unidos, você observa que ele tinha caído a níveis muito baixos historicamente, próximo ali a 3,6% antes da pandemia. Com a pandemia ele foi para aproximadamente 15%, um pouco menos, e agora já praticamente retornou ao que estava antes, ou seja, um desemprego na ordem de 3,5%, 4%, o que é baixíssimo, ou seja, a economia americana está muito aquecida. Outra prova deste aquecimento da economia americana é a inflação dos Estados Unidos. Você observa que desde 1955 também, você observa que naquele período dos anos 70 houve duas crises do petróleo, né, em que a inflação escapou ali até mais de 10%. No Brasil isso aí já é corriqueiro, mas lá isso aí era bem raro, certo? Para conter essa inflação, o presidente do Banco Central americano na época, que era o Paul Volcker, ele aumentou muito as taxas de juros americanas e segurou a inflação, causando duas recessões, tá? O fato é que a inflação caiu bastante, tá? Até níveis ali aproximadamente 2,5% nesses últimos 30 anos aproximadamente, e agora, tanto por questões da guerra que aconteceu, como também por questões da pandemia, houve um repique gigantesco da inflação americana, indo ali da casa de 2,5% para agora 7,5% aproximadamente, dependendo do critério que você utiliza, ou seja, mais uma prova de que a economia americana está muito aquecida. E o que o Banco Central americano está fazendo neste momento? Basicamente, né, você deve saber, desde a pandemia, ocorreram diversas compras de títulos americanos por parte do Banco Central, ou seja, o Banco Central americano compra títulos que foram emitidos pelo Tesouro americano, certo? Portanto, pelo governo, para o quê? Para injetar liquidez no mercado, para injetar reservas bancárias, ou seja, tornando o balanço dos diversos bancos no mundo inteiro bem mais líquidos, porque eles deixam de ter um título de dívida e passam a ter uma reserva bancária que basicamente equivale a dinheiro dos bancos, tá? O fato é que já tinha várias previsões de diminuir a frequência e a quantidade destas recompras de títulos, isso é o que a gente chama de quantitative easing, certo? E esta diminuição iria, obviamente, fazer uma pressão um pouco maior, né, para o aumento gradual dos juros nos Estados Unidos. E aqui você observa, né, que eles já tinham uma previsão lá em junho de 2020, novembro de 21, já tinha a previsão de reduzir as recompras, né, de títulos que eles estavam fazendo de 80 bilhões de dólares por mês de títulos e 40 bilhões de dólares por mês de mortgage-backed securities, que seriam os títulos imobiliários americanos, e eles tinham a previsão de acabar com estas recompras em março, certo? Em março, ou seja, parar de comprar mais títulos, parar de injetar liquidez no mercado agora em março de 2022, mas por enquanto ainda está meio incerto como que vai se dar esta questão. Estes dados aqui que eu peguei eram em relação ao último relatório deles, que foi de fevereiro de 2022. Agora nós veremos se ao invés de comprar títulos, eventualmente eles poderiam vender títulos ou também deixar os títulos maturarem, de forma que o balanço do Banco Central americano iria reduzir. E falando em balanço do Banco Central americano, aqui você vê desde 2013 a quantidade de ativos detidos pelo Banco Central americano. Isso aqui não significa que ele está imprimindo dinheiro e colocando na economia, ele está apenas tornando o balanço dos diversos bancos no mundo todo, principalmente os bancos americanos, tornando estes balanços mais líquidos, certo? Mais protegidos em uma situação de crise. Quando nós observamos o período mais recente aqui da pandemia até agora, você vê que houve uma aceleração muito grande, uma expansão do Banco Central, portanto uma compra maciça
de títulos públicos, e agora esta frequência está diminuindo bastante, estamos aqui praticamente em uma reta, certo? Ou seja, não está havendo um aumento significativo do balanço do Banco Central Americano. Você observa que no período de 2018, o que tinha começado a acontecer? Uma queda do tamanho dos ativos do Banco Central Americano, porque começaram a deixar os títulos públicos vencerem sem a devida recompra. Portanto, estava sendo retirada liquidez aos poucos do mercado até que veio a pandemia e novamente injetaram liquidez. Mas só para você entender o que está acontecendo e deixar muito claro, tá, que não tem evidência nenhuma de que isto daqui cause inflação. O que causa inflação é o aumento da base monetária M1, M2, mas não necessariamente apenas de uma mudança da estrutura do balanço dos bancos, que é o que nós estamos observando aqui. Fora essa questão de recompras nos Estados Unidos, também o próprio Banco Central Americano, além de estar recomprando menos os títulos de diversos prazos de maturação, ele também está aumentando a taxa básica de juros americana, certo? E aqui você observa claramente isso, aqui de 2013 até agora, títulos públicos, quanto que você esperaria ganhar em juros com títulos públicos americanos de 5, 30 e 10 anos de maturação. Você observa claramente que os títulos de curto prazo em geral rendem menos, que é a linha azul clara, mas agora eles também já estão aumentando, e em um título de 1 ano você já conseguiria no mercado americano uma rentabilidade de 1,73%. Algumas pessoas poderiam se perguntar se este aumento de juros americanos poderia gerar problemas. Aqui você observa um relatório que foi feito pela Moody's, que é uma das 3 maiores empresas de classificação de risco no mundo. Eles verificaram que a probabilidade de calote de empresas, certo, ainda continua bem baixa, está bem abaixo do que estava no período da pandemia, apesar deste aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Nós não sabemos bem quais vão ser as consequências, mas por enquanto não tem nada preocupante nesse sentido. Inclusive, mesmo com o acontecimento da guerra na Ucrânia e toda essa questão de aumento do petróleo, etc., também não houve um aumento significativo dos default forecasts, que são as previsões de calote das empresas americanas. Mas o que está acontecendo agora é o que nós chamamos de inversão da curva de juros nos Estados Unidos. O que isso significa, Otávio? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem bem didática para você entender o que é uma curva de juros normal, que é a linha verde, em que um título que tem um prazo de maturação menor, portanto há uma promessa de pagamento do governo, um título do Tesouro Brasileiro também, que promete pagar em 1 ano, ele tende a ser menos rentável, tem um juro menor do que uma promessa de pagamento de 30 anos, porque é mais arriscado. Então uma curva normal, normalmente, possui juros menores para maturações menores. Só que quando ocorre alguma crise, em geral, os bancos centrais dos países desenvolvidos, eles injetam liquidez, como nós observamos, toda a curva de juros tende a cair, porque estes bancos centrais dos países desenvolvidos, eles compram títulos de todas as maturações. E, portanto, se ocorre esta queda de juros, isso daí é algo que é esperado pelo mercado. Portanto, quando tem uma inversão da curva, significa que, apesar de hoje, neste momento atual, os juros podem estar sim maiores por uma questão de aquecimento econômico, por uma questão de política monetária do próprio Banco Central imediata, que basicamente é a taxa Selic, americana, em que ela pode estar mais alta ou mais baixa. Independente disso, o mercado está reconhecendo que no futuro a taxa dos juros futuros poderão estar menores, porque poderá haver uma crise, poderá haver uma recessão, alguma coisa nesse sentido. Então, quando existe essa previsão pelo mercado, existe essa inversão da curva de juros. E aqui você observa, desde 1970, quando que ocorreram recessões, que são as faixas cinza, em relação a essa inversão da curva de juros. Sempre que a linha vermelha ela ultrapassa a linha central preta, que está na horizontal, ocorre essa inversão da curva de juros, porque nada mais é do que o juro de títulos de 10 anos menos o juro de títulos de 2 anos. Portanto, quando ocorre essa inversão, em geral, ocorre esta ultrapassagem da linha preta e, portanto, ocorre, em geral, uma recessão posteriormente. Ocorreram só 2 vezes na história em que houve um falso sinal, um falso alarme em relação a esta projeção do mercado. Mas hoje, nós acabamos de cruzar novamente esta linha preta, de forma que existe sim essa inversão da curva de juros e o mercado está prevendo um desaquecimento em breve da economia americana. Apesar de haver uma projeção de desaquecimento da economia americana, isso não significa que você terá um desempenho pior com ações. Por exemplo, houve um estudo bem interessante feito pelo próprio Eugene Fama e pelo Kenneth French, que são os pais fundadores, praticamente dos fatores
em que eles estudam essa questão de desempenho das ações, o que faz ações desempenharem bem desde os anos 60, praticamente, da Universidade de Chicago, e eles avaliaram aqui o histórico, né, americano, praticamente, e inclusive em 11 outros países desenvolvidos, e verificaram que, apesar de poder haver sim projeção de pior desempenho econômico, não significa que haverá pior desempenho das ações frente a títulos públicos de maneira geral. Sobre essa questão de tesouro americano, também algumas pessoas podem se perguntar se não está ocorrendo uma queda da confiança dos investidores no geral em relação ao dólar. E eu estou aqui para mostrar para você porque isso não é o caso, tá? Aqui nós observamos de 2011 até agora quem é que detém títulos americanos. Basicamente, a linha verde aqui é o próprio Banco Central americano que detém títulos emitidos pelo Tesouro americano. Outras pessoas, entre aspas, que detêm esses títulos são países estrangeiros, portanto o próprio Brasil tem, Japão, China, todos os grandes países possuem reservas bancárias, que eles chamam, que são títulos do Tesouro americano ou europeu também, né, no caso do Banco Central Europeu, mas também além destes personagens públicos, existem também personagens privados, como fundos, né, fundos de investimento, que precisam controlar risco, eles só conseguem fazer isso comprando títulos públicos para realmente reduzir o risco de maneira geral. Também você observa governos locais, companhias de seguros e fundos de pensão. Além disso, para dar liquidez ao próprio sistema bancário, existe o que nós chamamos de Repurchase Agreement Market, que nada mais é do que aquele mercado secundário de tesouro e também caixa que os bancos trocam diariamente, na realidade pelo overnight, né, de um dia para o outro, com o Banco Central do seu país, para eles compensarem as suas diferenças de caixa, certo? E para ocorrer esta liquidação e esta compensação é necessário, obviamente, que sejam comprados e vendidos títulos públicos, obviamente aqui dos Estados Unidos, em tamanho realmente extraordinário, né? Na ordem aqui de 500 bilhões de dólares por dia. Então, você pode esperar que haja uma demanda também, além de todos esses participantes do próprio mercado, para dar liquidez para as operações bancárias normais que acontecem todos os dias. Outra necessidade também de títulos americanos são as próprias regras de Basileia. Talvez você já tenha ouvido falar aqui no Brasil. Todos os bancos no mundo, em geral, eles devem seguir padrões regulatórios mínimos de capital que eles precisam ter, e para dar mais segurança para as operações de financiamento no mundo inteiro, os bancos precisam ter uma certa quantidade de capital protegido, que muitas vezes é feito com títulos públicos. E aqui, para mostrar para você algo bem concreto, em relação ao Banco Central americano, aqui ele mostra vários percentuais de capital mais seguro, né, que diversas faixas de empréstimos ou de negócios ou de ativos detidos pelos bancos precisam ter em Risk-Weighted Assets, ou seja, aquele tipo de ativo que é mais seguro, como por exemplo títulos públicos. Outra demanda muito grande por títulos públicos são para fundos de pensão. Aqui você observa a maior parte dos países emergentes e desenvolvidos. Aqui um relatório inclusive da OCDE que verificou, né, quanto do patrimônio de fundos de pensão estão em títulos públicos ou ações. E você observa que todas essas faixas aqui, as cinzas, são títulos públicos na imensa maioria das vezes, certo? Então você observa que até a maior parte dos ativos dos fundos de pensão, inclusive no Brasil, são renda fixa, né? No caso, títulos públicos. Outro argumento para você confiar, né, no Tesouro americano é que basicamente paga mais, né? Por incrível que pareça, você pode comparar aqui as taxas de juros prometidas pelo Tesouro americano frente a vários outros países desenvolvidos como Canadá, Itália, Reino Unido, Portugal, França, Alemanha e Japão, em que os Estados Unidos têm a maior taxa prometida. Então você pode inclusive esperar ganhar mais. Então, o capital do mundo também enxerga os Estados Unidos com essa maior rentabilidade. Só que hoje, se você comprar um título americano, o que você pode esperar ganhar? Quando nós ajustamos pela inflação, aqui você pode ver o gráfico, que você não pode esperar ganhar mais do que a própria inflação. Na realidade, você tem uma promessa de aproximadamente 0,5 ponto percentual negativo ao ano se você comprar um título médio aí de 5 anos, por exemplo, conforme nós vemos no gráfico. Então, você não pode esperar que você vai ter um desempenho acima da inflação com títulos americanos. Quando nós pegamos a promessa, né, o juro nominal dos títulos americanos de 10 anos e nós observamos o histórico desde 1970, você vê que ele bateu lá próximo a 15% e agora caiu para 1,5% e agora já voltou para 2,61%. Se nós considerarmos, tá, em uma hipótese aqui, estou apenas fazendo uma suposição e não nenhuma projeção e nem dizendo que isso aqui vai acontecer, supondo que ele volte para o ponto intermediário que estava ali antes da crise do subprime em 2008, isso aí é até um nível bem maior, tá? E seria até raro de ver isso aí,
considerando que nos últimos 10 anos isso não ocorreu, mas se ele voltar para um patamar próximo à crise de 2008, aproximadamente rendendo 3,75%, quanto que você poderia esperar de desempenho de ETFs de títulos públicos? Aqui eu mostrei para você, então você precisa sempre ver quanto que em tese o juro ele chegaria, então 3,75, tirando os 2,62 que estão hoje, a diferença seria de um acréscimo de 1,13 pontos percentuais, e se você multiplica pelo vencimento médio de cada um desses ETFs, desses títulos, na realidade, o TLT, por exemplo, que tem um duration, uma média de vencimento de 18 anos, tenderia ainda a cair 21%, o IEI tenderia a cair 5,25% e o SHY tenderia a cair 2,13%. E estes são exatamente os mesmos fundos que você pode comprar por BDR. Então, o BTLT39 poderia cair 21% em dólares se os juros desta maturação em média voltassem para aquela ordem ali de 3,75%. Não sei se isso vai acontecer, mas só para mostrar para você que é possível que ocorra isso daí. E, inclusive, quando nós observamos o gráfico, você observa que eles já caíram bastante frente aos títulos que tinham chegado num juro anterior de 1,5%. Já aumentou mais de 1% de lá para cá e justamente o TLT já caiu 25%. Poderia ainda cair muito mais do que isso, para deixar muito claro, e para deixar muito claro para você também que não é porque você compra um título americano que ele vai desempenhar bem, inclusive ele pode desempenhar muito mal mesmo, de acordo com a evolução das taxas de juros. Aqui eu peguei o gráfico para mostrar para você que durante a crise, quando as taxas de juros caem, de fato eles sobem, tá? Então isso aqui tem que ficar bem claro. Ali você observa que de janeiro de 2020 até abril aproximadamente, o TLT subiu 20%, o IEI subiu 6% e o SHY subiu 2,5%, 3% aproximadamente, mas agora eles voltaram a cair conforme eu acabei de mostrar para vocês. O fato é, será que você precisa ter títulos públicos americanos na sua carteira? No meu ponto de vista, se você é residente brasileiro, mora no Brasil, não, tá? Por quê? Porque o ativo mais seguro que nós temos no Brasil, por exemplo, são títulos públicos brasileiros, certo? No meu ponto de vista, para uma alocação brasileira, não há necessidade de ter títulos que sejam mais seguros do que títulos públicos brasileiros, porque além de você não ter o risco cambial, você consegue reduzir muito a volatilidade investindo em um tesouro Selic, por exemplo. Lógico que os títulos brasileiros eles não vão subir em crises como acontece com os títulos americanos, que de fato sobem em crises. Mas não é só isso, né? Hoje você já tem a possibilidade, tá? Você já tem a possibilidade de investir em títulos através, inclusive, de BDRs, tá? Que isso daí já existe, em títulos que tenham um nível de risco equivalente a títulos brasileiros, só que são títulos dolarizados, como por exemplo o HYG, tá? Que é um fundo do tipo high yield, ou seja, de maior risco nos Estados Unidos, e como ele é em dólar originalmente, se acontece uma crise, aqui eu peguei o exemplo da crise para mostrar para você, ambos caem na crise, tanto o HYG que está cotado em reais aqui, como o IMAB aqui que eu peguei, um fundo brasileiro de títulos brasileiros para comparar. Ambos caem na crise, certo? Só que quando o dólar sobe, ele tende a desempenhar melhor. Então você já está relativamente protegido, podendo investir em títulos mais arriscados nos Estados Unidos. Se você investisse no TLT, por exemplo, e colocasse em reais, tá? Lógico que ele tem um desempenho ainda muito melhor, tá? Muito melhor mesmo. Ele subiu 50% em reais na crise. Só que não é essa a questão. No meu ponto de vista, para você ter uma carteira balanceada, você precisa maximizar o seu retorno também, ou ter a melhor relação de risco e retorno. E quando você não tem o benefício de, por exemplo, de um fundo de investimento que pode fazer um rebalanceamento sem gastar com imposto, por exemplo, porque se você fizer um rebalanceamento e passar de, no caso aqui no Brasil, você vai necessariamente passar com BDRs de qualquer limite de isenção, então você vai pagar 15% de imposto de renda para fazer um rebalanceamento entre BDRs, passa a ser não muito interessante, porque mesmo que você possa ter um título que vai desempenhar bem, você tem a garantia que ele vai perder para a inflação no longo prazo, certo? E você tem a garantia que você vai ter que pagar imposto. Então eu não vejo muito sentido em relação a isso, tá? Você já tem o benefício de morar em um país que é arriscado e que, portanto, paga bem na sua renda fixa, então eu não veria muita necessidade. Lógico que se você vai passar a morar em um país desenvolvido, sim, é essencial que você tenha no momento do seu usufruto, não no momento de acumulação, mas no momento de usufruto, renda fixa, que inclui também os títulos públicos do país que você morar, provavelmente também os Estados Unidos. Então esse é o conteúdo que eu gostaria de mostrar para você. Estas BDRs, do meu ponto de vista, ainda não fazem muito sentido, mas se você quer uma segurança extrema, que esses aqui são os fundos mais seguros do Brasil, que podem subir muito em crise, podem fazer sentido se você fizer a questão. Então se esse conteúdo fez sentido para você, dá um like, que ajuda bastante o YouTube a espalhar esse conteúdo, e se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!